A sentença foi dada. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Oséias. Hoje o capítulo 5, mas antes eu preciso fazer aqui 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas ouça, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser edificadas, abençoadas através desse estudo. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E a nossa intenção com isso é que você venha ler a Bíblia toda em um ano, porque isso certamente será um marco na sua vida e vai fazer toda a diferença para o seu conhecimento com relação a Deus. O terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes. E a nossa intenção com isso é de alguma forma te alcançar para que você venha adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. Então, na descrição desse estudo, lá no YouTube, você pode conferir lá os dias, os horários, os temas que serão tratados. E também na nossa página do Instagram, lá fica fixado a agenda da semana, então lá você pode conferir também essas mesmas informações. Depois disso, eu quero ler com vocês hoje um trecho aqui do capítulo 5. Primeiro eu quero ler o versículo 1, depois pular para o versículo 13 até o versículo 15. Diz assim então a palavra do Senhor: ouçam isso, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escute, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Versículo 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores, pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Então aqui, e por que eu fiz questão de ler aqui o versículo 1? Ele está falando, então Deus está falando para os sacerdotes, para os israelitas, os moradores da terra, e para a família real. Então ele está falando, ninguém vai ser poupado. Desde o rei, passando pelos sacerdotes, até os mais pobres, todos sofrerão então esse julgamento, essa punição, essa sentença contra eles. E aqui agora a gente vê então, a partir do versículo 13, que Deus começa a se referir ao reino do norte não mais como Israel, mas como a Efraim. Ele reduziu as 10 tribos em uma única tribo, porque é isso que vai acontecer com esse povo. Esse reino do norte vai ser reduzido o número deles. Eles vão ficar cada vez menor. E aí ele fala então a respeito também da enfermidade, né, de Judá, e dos tumores, Judá, os seus temores. Então, ele está falando a respeito de Judá, reino do sul, Efraim, reino do norte. Ele vai reduzir o reino do norte e Judá está andando pelo mesmo caminho que o reino do norte e vai sofrer as mesmas consequências. Então, como eu já falei aqui em estudos anteriores, no ano 722, 721 a.C., o reino do norte, que a gente está chamando aqui de Efraim, foi levado para o cativeiro assírio. E no ano 586, Judá, reino do sul,
vai ser destruído, né, pela Babilônia. E aí então eles vão todos ali para o cativeiro da Babilônia no ano 586. Então uma distância aí de pouco mais aí de 100 anos, quase 150 anos, de um cativeiro até o outro cativeiro aí, né, do cativeiro do norte até o cativeiro do sul. Mas aqui essa palavra está sendo trazida para o reino do norte, Efraim. E ele vai falar aqui, desculpa, que Efraim se voltou, ainda no versículo 13, se voltou para a Assíria. E eles vão ser subjugados exatamente pela Assíria. E fala que ele mandou buscar ainda o grande rei. O grande rei aqui era o rei da Assíria, está se referindo ainda aqui ao rei da Assíria. Eles se voltaram para o rei da Assíria e começou então a pagar tributo para eles, para que eles não fossem subjugados. O que acontece e que Deus está falando aqui, a partir, ainda no versículo 13, né? Vai falar então aqui que Efraim se voltou para a Assíria e mandou buscar a ajuda do grande rei, mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Por que ele não tem condição de curar? Porque o único que consegue curar e o único que consegue impedir é Deus. E aí eles estão procurando ajuda na mão de homens, como está escrito lá em Jeremias: maldito o homem que confia no homem e não faz do Senhor o seu braço forte. Então eles estavam confiando que pagando tributos para a Síria, que nada aconteceria com eles. Porém, Deus vem falando no versículo 14 que ele será como um leão para Efraim, um leão grande para Judá. Eu, como está continuando aqui no texto, versículo 14, eu os despedaçarei, irei embora e os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então, o que Deus vai fazer, a sentença já foi dada e nada vai mudar essa sentença. Então, eles vão ser, sim, como está escrito no versículo 15, eles vão ser lançados para fora, né? Então, voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Então, Deus volta para o lugar dele, vai deixar então o povo lá no exílio, até que eles então admitam a sua culpa. E aí lá no cativeiro é que eles vão buscar a face de Deus, né? E eles vão buscar ansiosamente. Então ele vai falar a respeito do que eles vão fazer lá no cativeiro. Eles vão buscar então a Deus lá no cativeiro. Então isso nos leva àquela palavra tão conhecida no nosso meio, que é deserto. Às vezes algumas pessoas vivem num deserto. Talvez você esteja aí vivendo num deserto. Então é necessário primeiro fazer uma autoanálise do porquê está no deserto. Porque às vezes o que nos leva para o deserto são os nossos pecados. E a única solução, e é uma solução que demora, não é assim? É o reconhecimento da culpa, que é o que está sendo falado aqui, então, no versículo 15. Quando você vai admitir sua culpa, Deus vai te mostrar. Porque às vezes, como está acontecendo aqui com o povo de Israel, eles estão, como foi falado então, né, no estudo de ontem, no capítulo 4 aqui de Oséias, eu falei a respeito de três acusações contra esse povo, que era a fidelidade, né? Então eles eram infiéis, o amor que tinha desaparecido e também o conhecimento de Deus. Então, três coisas que eles perderam, que foi a felicidade, o amor e o conhecimento de Deus. E às vezes essas coisas vão acontecendo, por quê? Por causa do pecado que vai sendo primeiro tolerado, depois aceito e depois vira uma regra de vida e até de fé das pessoas. Então já não se trata mais pecado como pecado. E isso é necessário nós trazermos para os dias de hoje, porque
corremos os mesmos riscos. O que aconteceu com Israel, reino do norte, chamado aqui por Efraim? Foi por exílio assírio e acabou sumindo do mapa, se a gente puder falar assim. Por quê? Porque depois eles se relacionaram com outros povos, então eles tinham sangue misturado, se puder falar assim. Eles eram então um povo que se misturou com outros povos. Então qual que é a descendência? A descendência se perde aí. Por quê? Porque eles casaram entre outros povos, então vão assumindo essa identidade de outros povos e as práticas dos outros povos. E aí a gente vê lá, né, Jesus, às vezes, quando Jesus veio, ele não teve objetivo nenhum de pregar em Samaria. A vez que ele conversou lá com a mulher samaritana, ele estava ali de passagem. Então, ele precisava passar, ele não tinha como desviar de Samaria e acabou passando por Samaria, mas o objetivo dele não era Samaria, ele só passou por Samaria. Por quê? Porque o povo era um povo, então, com sangue misturado. Jesus falou que ele veio para os dele. Apesar dele ter vindo para os dele, esse pessoal que acabou se misturando, então, com outros povos, no caso a mulher samaritana, ainda teve ali o privilégio de poder ouvir Jesus, ser curada, salva, liberta por ele e ainda levar essa palavra, esse evangelho para as pessoas ali da cidade onde ela estava. Mas a gente precisa, como eu falei aqui, trazer isso para as nossas vidas, para os nossos dias. A gente precisa, como diz o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo fala 2 vezes, né, para nós nos analisarmos, avalie, pois, o homem a si mesmo. Então a gente precisa fazer essa autoanálise, essa autoavaliação a nosso respeito. Examine, pois, o homem a si mesmo. E quando é que, então, nós vamos nos examinar? Então, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, e em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Depois você dá uma conferida aí na sua Bíblia. E eu gosto muito do capítulo 13, versículo 5, então 2 Coríntios 13, 5, porque vai falar assim, olha aí direitinho, né? Veja se você realmente está andando certo, porque às vezes você já se perdeu. Por que a gente pode ter se perdido? Porque a gente vai tolerando certas práticas, vai tolerando certos pecados, vai aceitando aquilo e depois vai tornando aquilo algo normal, comum, ao invés de buscarmos uma libertação da parte de Deus. E isso pode nos levar para esse deserto. Uma outra forma de sermos levados ao deserto é levados por Deus para um tratamento. Não é assim? Não por causa de um pecado, mas por causa de um propósito, igual Jesus foi conduzido por Deus ao deserto. E a terceira forma é você ir pelas suas próprias pernas. Então você foi para o deserto porque você quis, não é assim? Então a palavra, né, que vem para a gente hoje em Oséias, no capítulo 5, é para nós estarmos atentos, então, para ver se estamos realmente andando na fé, andando de acordo com aquilo que a gente acredita. Estamos tratando pecado como pecado, porque a palavra de Jesus sempre foi arrependei-vos e convertei-vos. Então analise, né? Faça essa autoavaliação. Examine, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.